Ele era o homem mais poderoso da terra. Seu império se estendia por onde os olhos não podiam alcançar. Governava com mãos de ferro, construía cidades como quem molda barro, e era temido até pelos reis mais distantes. Seu nome era pronunciado com reverência. Seus decretos eram leis incontestáveis. Ele tinha tudo: exércitos incontáveis, riquezas inimagináveis, palácios que tocavam os céus. Mas havia uma coisa que ele não tinha: humildade. E foi justamente isso que o destruiu. Porque quando um homem acredita ser maior do que o próprio Deus, o fim não é apenas inevitável, é trágico. Imagine alguém que olhava para o céu e acreditava ser superior ao Criador. Um homem que construiu estátuas de si mesmo, exigiu adoração e se considerava invencível. Mas a soberba tem um preço, e esse preço foi cobrado de forma brutal, em um espetáculo que deixou todos ao seu redor sem palavras. Ele foi do trono ao pó, da glória à loucura, da idolatria à humilhação mais profunda. E acredite, quando a queda chegou, ela não veio silenciosa, foi pública, vergonhosa e, acima de tudo, inesquecível. Neste vídeo, você vai conhecer a história real de um rei que ousou desafiar o Altíssimo e pagou caro por isso. Uma trajetória marcada por sonhos proféticos, milagres impressionantes e uma queda tão profunda que até hoje serve de alerta para todos os que se acham intocáveis. Mas cuidado, essa história pode parecer antiga, mas seus ecos ainda ressoam nas atitudes de muitos líderes atuais. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é mais do que um relato bíblico, é um espelho para o orgulho humano. Antes de mergulharmos fundo nessa história impressionante, preciso te pedir uma coisa muito importante. Se você está sentindo o impacto dessa introdução, se esse tema já tocou algo dentro de você, então mostre que está com a gente nessa jornada. Curte esse vídeo agora mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Esse simples gesto ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas com histórias que edificam, alertam e transformam. E toda semana tem conteúdo profundo, revelador e cheio de propósito como esse. E olha, você não vai querer perder nada. E claro, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez aquela pessoa que está se deixando levar pelo orgulho, que está esquecendo de onde veio, ou até mesmo você, que quer refletir e crescer. Vamos juntos espalhar a verdade, porque o que vem agora é simplesmente arrebatador. Agora sim, respira fundo, porque a queda desse rei começará a partir de agora. O nome dele ecoava como trovão entre as nações. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, era um homem temido, respeitado e invejado. Seu império era grandioso, suas conquistas eram lendárias e sua autoridade incontestável. Ele dominava reinos, subjugava reis e fazia cidades inteiras dobrarem os joelhos diante de sua presença. A Babilônia, sob seu governo, se transformou na cidade mais poderosa da terra, com muralhas colossais, templos dourados e os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O rei estava no topo do mundo, e ele sabia disso, mas é aqui que a história começa a ganhar contornos sombrios. Nabucodonosor não era apenas um rei poderoso, ele era um homem que acreditava ser quase um deus. Sua soberba crescia a cada vitória, e ele começou a ver a si mesmo como o verdadeiro responsável por toda aquela glória. Seu coração se encheu de arrogância. Ele passou a ignorar o Deus verdadeiro, mesmo tendo testemunhado sinais claros de sua soberania, como quando viu com seus próprios olhos 3 homens saírem ilesos de uma fornalha ardente, protegidos por algo que nem mesmo ele conseguia compreender.
Mesmo assim, Nabucodonosor continuava cego pelo próprio ego. E como toda história de soberba que se repete desde os tempos antigos, essa também caminhava para o mesmo fim inevitável: a queda brutal de um homem que ousou se colocar acima do Criador. E é aqui que começamos a enxergar que não importa o quão alto alguém suba, quando se esquece de Deus, a queda pode ser devastadora. Apesar da altivez de Nabucodonosor, Deus não permaneceu em silêncio diante de sua arrogância. Como um pai que ainda tenta alertar um filho rebelde antes que ele se destrua, o Senhor decidiu intervir, não com exércitos, nem com desastres imediatos, mas com algo muito mais sutil e profundo: um sonho misterioso. Em uma noite qualquer, enquanto o rei descansava em sua cama no luxo do palácio babilônico, um sonho perturbador tomou sua mente. Ele viu uma árvore gigantesca que crescia até tocar os céus. Seus ramos cobriam a terra, seus frutos alimentavam todos os seres vivos e sua sombra protegia os animais. Mas de repente, uma ordem celestial ecoou: derrubem a árvore, cortem seus galhos, arranquem suas folhas. O rei despertou atordoado. Aquele sonho o deixou inquieto, como se uma mão invisível tivesse tocado sua alma. E ele sabia: não, era um devaneio comum, era algo divino. Nabucodonosor convocou todos os sábios do império, magos, encantadores, adivinhos, mas nenhum conseguiu interpretar o sonho. Até que, por fim, o profeta Daniel foi chamado. Daniel, que já havia provado sabedoria vinda do alto antes, ouviu o relato e imediatamente entendeu. A árvore era o próprio rei. Sua grandeza alcançava o mundo, mas por causa de sua soberba, seria cortado e humilhado. Daniel, com coragem e reverência, suplicou para que Nabucodonosor se arrependesse. Era um alerta claro do céu. Se ele não reconhecesse a soberania de Deus, a queda seria inevitável. A misericórdia ainda estava estendida, mas o orgulho do rei falaria mais alto. Mesmo diante da revelação clara e poderosa trazida por Daniel, Nabucodonosor escolheu ignorar o aviso divino. O tempo passou. Meses se seguiram após o sonho, e a aparente calmaria fez o rei acreditar que talvez tudo não passasse de um exagero, uma interpretação mal compreendida, ou apenas mais um entre tantos devaneios noturnos. A arrogância foi crescendo novamente, como erva daninha no coração do monarca. Sua mente se embriagava com os próprios feitos. Em Babilônia era um império magnífico. Sua capital, um espetáculo de engenharia, arte e poder. Os jardins suspensos, uma das maravilhas do mundo antigo, tornaram-se o símbolo de seu domínio absoluto. E foi justamente em meio a essa grandiosidade que o coração de Nabucodonosor revelou o quanto estava inchado de vaidade. Em um certo dia, ao caminhar pelo terraço do Palácio Real, o rei olhou para tudo aquilo que havia construído e, tomado por soberba, declarou em alta voz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Nesse momento, ele selou seu destino. A profecia que parecia esquecida foi ativada como uma sentença final. O céu já havia esperado, o Senhor havia avisado, mas Nabucodonosor desprezou a misericórdia e preferiu a exaltação própria. A sua boca pronunciou palavras que escancararam o orgulho que dominava seu coração. Ele não apenas rejeitou o conselho de Daniel, como zombou, ainda que inconscientemente, do próprio Deus. E o que estava por vir não era apenas uma queda simbólica, era um colapso completo da razão, da glória e da dignidade daquele que se achava invencível. Antes mesmo que a voz de Nabucodonosor silenciasse, algo sobrenatural aconteceu. O céu, que antes parecia distante, respondeu com justiça imediata. A sentença divina se cumpriu sem demora. Enquanto ainda estava no terraço, envolto em sua própria glória,
o rei foi atingido por um juízo que nenhum exército poderia impedir. A mente que outrora governava reinos e arquitetava impérios foi tomada por uma loucura profunda. Ele perdeu completamente a razão. Seus olhos, que antes enxergavam estratégias de guerra e poder político, agora viam apenas instintos e medo. Nabucodonosor foi afastado de tudo. Deixou o palácio, o trono, a coroa e até sua humanidade. O rei da Babilônia passou a viver como um animal selvagem. Morava nos campos, dormia no chão úmido e comia capim como bois. Seus cabelos cresceram como penas de águia. Suas unhas se transformaram em garras. Aquele que um dia foi o homem mais poderoso da terra agora se arrastava entre os pastos, sem honra, sem consciência, sem identidade. A queda foi tão completa que se tornou impossível ocultar. Toda a Babilônia sabia. O rei enlouqueceu. Os nobres se calaram. Os servos se afastaram. Não havia discurso, decreto ou força militar que pudesse restaurar o que Deus havia tirado. A soberba havia sido arrancada pela raiz e o trono estava vazio. Mas essa não era apenas uma história de punição. Era uma lição viva, uma mensagem clara para toda a humanidade. Quando o homem se coloca no lugar de Deus, a ruína é inevitável. Nabucodonosor agora era um retrato grotesco do que resta de um coração que se recusa a reconhecer a soberania divina. Aquele que julgava dominar os céus, agora rastejava pela terra. Mas o que ele ainda não sabia é que essa humilhação não seria o fim. Era o começo de algo que mudaria para sempre sua história e o testemunho do maior império de sua época. Durante 7 longos anos, Nabucodonosor viveu como um ser irracional. 7 invernos e 7 verões passaram enquanto ele vagava pelos campos, isolado do mundo, esquecido pelos seus próprios súditos e transformado em uma lenda viva de advertência. Cada amanhecer trazia consigo o orvalho que molhava seu corpo, agora coberto por pelos e sujeira. As estações mudavam diante de seus olhos selvagens e o tempo parecia não ter mais sentido. Mas aquele exílio imposto por Deus não era apenas uma punição. Era um processo. O orgulho precisava ser dissolvido, fragmentado, esmagado até o último traço. O rei que se exaltava acima de todos os homens agora era um espectador de sua própria degradação. Ele não ditava mais ordens, não ouvia bajulações, não vestia mantos reais. Estava completamente sozinho e cada dia parecia sussurrar a mesma mensagem: você não é Deus. Na Bíblia, o número 7 carrega um simbolismo profundo de completude, de ciclo encerrado, de algo que precisa ser concluído no tempo certo. E com Nabucodonosor, esse ciclo foi necessário para esvaziá-lo de si mesmo. Era como se cada ano de loucura fosse uma ferramenta divina, arrancando camada por camada da vaidade que o cegava. Durante esse tempo, o mundo seguiu. O Império Babilônico continuava existindo, mas o trono estava em silêncio. E nesse silêncio, Deus estava trabalhando no invisível, moldando o coração do homem mais poderoso do mundo para algo maior que o próprio império. O reconhecimento da soberania de um rei que não pode ser destronado. Quando os 7 anos finalmente se completaram, algo mudou. Um novo ciclo estava prestes a começar, e dessa vez o rei falaria, mas com palavras que jamais poderiam sair da boca de um soberbo. Após o longo período de loucura e isolamento, algo extraordinário aconteceu. Nabucodonosor recuperou a sua sanidade e, com ela, uma nova consciência emergiu. Ele não voltou simplesmente ao trono como antes. Voltou transformado, dominado por uma profunda humildade. Esse retorno marcou o momento em que o rei finalmente reconheceu a verdadeira fonte de poder e soberania. Aquela que não estava em suas mãos, mas nas do Deus Altíssimo. Em uma poderosa declaração, ele proclamou que o domínio,
O poder e a grandeza pertencem a Deus, aquele que estabelece reinos e levanta governantes segundo sua vontade. Essa declaração não foi apenas um momento de discurso político, mas uma mudança radical de coração, uma quebra completa da arrogância que antes o cegava. A transformação de Nabucodonosor foi tão intensa que se tornou um exemplo eterno sobre os perigos da soberba e a necessidade da submissão ao poder divino. Ele compreendeu que sua glória não era fruto de seu próprio mérito, mas um presente temporário, concedido e retirado por Deus a qualquer momento. Esse reconhecimento veio com um arrependimento sincero e um louvor que ecoa até hoje. O rei, que antes desafiava a Deus, agora se prostrava diante dele, exaltando-o como o único soberano absoluto. Este momento é a chave da narrativa, mostrando que a verdadeira força está na humildade e no reconhecimento do nosso lugar diante do Criador. Com essa transformação, o cenário estava pronto para que Nabucodonosor retomasse seu reinado, mas agora, com um novo entendimento, uma nova sabedoria e um coração disposto a honrar aquele que tudo governa. A soberba deu lugar ao respeito, e a queda tornou-se uma lição que ressoa para todas as gerações. Depois de um período de profunda humilhação e transformação interior, Nabucodonosor foi restaurado ao trono. Sua recuperação não foi apenas física, mas espiritual e mental. Ao retornar ao poder, o rei exibiu uma postura completamente diferente. Agora governava com sabedoria, justiça e, sobretudo, com a consciência clara de que sua autoridade dependia do decreto do Deus verdadeiro. Sua experiência de queda e redenção deixou marcas profundas que influenciaram seu modo de liderar e sua relação com os súditos e com o mundo ao redor. O restabelecimento do reino de Nabucodonosor é retratado como um momento de triunfo, não apenas para ele, mas para toda a nação. A grandiosidade do império foi restaurada, mas com um novo fundamento, a humildade e o reconhecimento do poder divino. Isso provocou uma mudança cultural e política dentro do seu governo, onde a soberba foi substituída pela reverência e o orgulho excessivo cedeu espaço à responsabilidade. O rei tornou-se um exemplo vivo de que o poder terreno é passageiro e condicionado à obediência à vontade superior. Este momento também reflete uma lição para qualquer governante ou pessoa em posição de autoridade. A verdadeira liderança nasce da humildade e do reconhecimento de que não somos senhores absolutos do nosso destino. A história de Nabucodonosor ensina que a restauração só é possível quando o orgulho é abandonado e se aceita a soberania divina, um tema poderoso que ressoa profundamente na vida de qualquer espectador. Essa reviravolta é um ponto de virada que mantém a narrativa vibrante, mostrando que mesmo após a queda, há espaço para a redenção e para um novo começo. Após sua restauração, Nabucodonosor não apenas mudou sua forma de governar, mas também fez uma declaração pública que marcou profundamente sua trajetória e a história do seu reino. Ele reconheceu abertamente que o poder e a grandeza do seu império não eram frutos exclusivos de sua força ou sabedoria, mas que estavam nas mãos de um Deus supremo, que governa sobre todos os reinos da terra. Essa confissão pública foi uma ruptura radical com sua antiga soberba, um ato de humildade que reverberou em todo o império. Esse reconhecimento teve um impacto imediato e duradouro na política e na cultura do tempo. Nabucodonosor declarou que toda a glória e majestade pertencem a Deus e que somente Ele tem o poder de exaltar e humilhar reis. Essa declaração foi mais do que uma simples fala. Foi um testemunho que se espalhou entre os povos, demonstrando que até o maior dos reis está submetido a uma autoridade superior.
Essa transformação no discurso real simboliza o ponto culminante da mudança interna de Nabucodonosor, mostrando como sua queda o levou a uma revelação espiritual profunda. Além disso, essa atitude do rei incentivou o respeito e a reverência ao Deus de Israel entre seus súditos e aliados, marcando uma influência religiosa que ultrapassou as fronteiras do império. Para o espectador, esse momento destaca o poder da humildade e da fé genuína, como forças capazes de transformar não só indivíduos, mas impérios inteiros. É um convite para refletir sobre o que verdadeiramente significa reconhecer a soberania divina em nossas próprias vidas, tornando essa história ainda mais relevante e impactante. Depois de reconhecer o poder divino, Nabucodonosor não apenas aceitou sua condição diante de Deus, mas passou a governar com mais sabedoria e humildade. Sua experiência o ensinou que toda grandeza humana é passageira e que o verdadeiro sucesso está em viver sob a orientação de uma força maior. O rei, que antes se vangloriava de sua própria força, tornou-se um exemplo vivo de mudança, mostrando que a humildade é a base para uma liderança sólida e justa. Essa lição permanece até hoje como um ensinamento sobre os perigos da soberba e o valor da humildade para quem deseja realmente liderar. A história de Nabucodonosor é muito mais do que um relato antigo sobre um rei poderoso. É um alerta universal e atemporal sobre os perigos da arrogância e a importância de reconhecer limites. Sua queda e redenção nos convidam a refletir sobre nossa própria jornada, lembrando que ninguém está acima da verdade e da justiça divina. Ao final do vídeo fica a pergunta que você deve levar consigo: como podemos aprender com a soberba e a queda deste rei para evitar erros semelhantes em nossas vidas? Essa é a mensagem final, um chamado para que cada um encontre humildade, sabedoria e fé, porque no fim é isso que realmente transforma destinos. Agora que você conhece essa história poderosa, não esqueça de deixar seu like, se inscrever para mais conteúdos impactantes e compartilhar com quem precisa ouvir essa lição. Até o próximo vídeo!